Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 7, que fala assim: Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda dessa parte aqui, dessa história? Aqui, Agar estava fugindo de Sarai por conta do filho que ela teve com Abraão, né? Então houve-se ali, gerou-se entre Sarai e Agar uma rixa por conta do filho que nasceu. Porém, Agar, que era escrava de Sarai, quando foi apresentado para ela a situação dela ter o filho com Abrão, ela não tinha escolha pelo fato de ser escrava de Sarai. Entende? Então, meio que Agar foi obrigada a ter um filho com Abrão ali, porque ela era escrava. A escrava naquela época não tinha voz, ela tinha que obedecer o que a dona falava. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, na história, Agar estava fugindo porque ela não suportou o peso e o desprezo e o maltrato que a senhoria dela, que era Sarai, estava fazendo com ela. Então ela pegou e fugiu. Só que Agar estava carregando uma descendência de Abrão, que era Ismael. Então, no meio do caminho, apareceu esse anjo de Deus e falou: para onde você está indo, de onde você veio e para onde você está indo. Ou seja, existiu ali, a partir do momento que Ismael nasceu, existiu-se um vínculo importante da descendência de Abrão. Então, Ismael, indiretamente, era um propósito de Deus naquela situação ali. Entende? Então, no meio do caminho, ali que Agar estava fugindo, ela foi parada pelo anjo. O anjo do Senhor parou ela e falou assim: para onde você está indo? Não é para você... é meio que falasse assim: não é para você sair, é para você voltar. Vocês escolheram fazer isso, então agora aguente as consequências. Era mais ou menos isso que o anjo estava falando para ela. Entende? Então, o que a gente aprende disso tudo aqui? A gente precisa encarar de frente os problemas que a gente mesmo busca. Entende? Agar, ela não tinha opção ali na hora de falar não para a senhoria dela. Porém, ela foi acrescentado nela um problema que não era dela. Ela não escolheu passar por aquilo. Ela apenas acatou a ordem da patroa dela, né? Do chefe dela ali, que era Sarai. Mas mesmo assim, Deus aproveitou aquela situação toda e colocou Ismael na descendência de Abrão, permitiu-se fazer, para ele vir, a partir também de Ismael, vir os descendentes de Abrão. Então a gente não pega Deus de surpresa. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente pode acrescentar dores ou a gente pode tentar obedecer a Deus. Não estou falando aqui que a situação que aconteceu estava de acordo com a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus era Sarai e Abrão terem a sua descendência, né? E postergada a sua descendência do filho da união que eles tiveram. Porém, se houve uma interferência e aquele filho veio de Abrão, Deus não ia abandonar o filho de Abrão no meio do caminho, entende? Deixar ele passar necessidades por conta de posicionamentos errados que a esposa de Abrão teve. Deus não vai deixar os filhos dele, a criação dele, por aí vagando. Ele vai cuidar. Afinal, Ismael não teve culpa de ter nascido. Ele não escolheu a nascer. Ele veio fruto de uma união que Sarai projetou. Entende? Então, quando a gente passa por situações na nossa vida que não foram situações que nós nos colocamos, vai gerar dali um problema, vai gerar dali uma frustração, vai gerar dali uma incerteza, vai gerar dali um medo.
Mas ao invés de você pegar e fugir da situação que você se colocou ou colocaram você, encare a sua situação de frente. Não tenha medo, não fuja. Você fugindo, independente da situação ter sido colocada por você ou não, é como se você estivesse sendo conivente com o que aconteceu. O erro não foi seu. Entende? Você aqui está na mesma situação de Agar. O erro não foi dela. Não foi ela que escolheu passar por aquilo. Ela não tinha voz ativa naquela época. Ela poderia ter falado, não, eu não quero. Não, porque ela era escrava. Entende? Ela estava ali para obedecer a ordem dos seus senhorios. Então, houve-se um problema, houve-se um agrave. Porém, ela não tinha escolha. E a mesma coisa hoje. Há muitas situações que... Tem pessoas que colocam a gente em situações que não foi a gente que pegou com as mãos, não foi a gente que escolheu. Porém, a partir do momento que existe um problema, e aquela situação que te colocaram gerou-se um problema a ser resolvido, não fuja do problema. Por mais que não tenha nada a ver contigo. Encare o problema de frente. Entende? Por quê? Porque é a sua vida que está em jogo. É o seu nome que está em jogo. É o seu posicionamento que está em jogo. É o seu cargo que está em jogo. Eu não sei aonde Deus está querendo colocar isso na tua vida. Mas é você. Tudo que se diz respeito a você é o que está em jogo na situação. Entende? Então a única forma de provar que você não tinha nada a ver com o problema que atribuíram a você é você encarando o problema de frente, não é você fugindo do problema. Se você foge do problema, que estão embutindo em cima de você, estão falando que você fez e que você é culpado, você vai estar mostrando para as pessoas à sua volta, por mais que você não escolheu fazer, que você é conivente com aquele erro ali. Entende? Mas a partir do momento que você encara o problema de frente, mesmo não tendo sido você que pegou com as mãos, que fez alguma coisa para participar do problema, você vai estar mostrando para aquelas pessoas, as pessoas que estão à sua volta, a situação que está à sua volta, que você não tinha nada a ver com o problema. E você tem como provar, porque você vai esfriar o seu sangue, vai começar a raciocinar e vai começar a pensar em que você poderia usar e aonde você estava perante o dia que você foi acusado, ou que você estava fazendo, e você vai montar um histórico teu e vai apresentar em contra as pessoas e a seu favor. Entende? Então não fuja do problema que colocaram você. Encare o seu problema de frente. A gente precisa entender que Deus não é pego de surpresa. A gente se enrola nos rolos que a gente coloca ou alguém nos coloca. Ok? Porém, Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre tudo. Então, ao invés de você ficar desesperado e fugir da situação, como a Agar fez aqui, ela não suportou a pressão pós o feito que aconteceu, pergunte para Deus, vá para Deus e fala, Senhor, eu estou numa situação como de Agar, me colocaram numa situação, eu não estou conseguindo suportar a pressão, o que eu devo fazer? Entende? Deus vai direcionar você. Ou Ele vai direcionar você diretamente a você, ou Ele vai levantar pessoas para te ajudar. E quando essas pessoas te ajudarem, você vai saber, você vai sentir dentro de você que foi Deus mandando ajuda para você através da oração que você fez. Então, em hipótese alguma, esqueça de Deus na sua vida. Sempre recorra ao Senhor. Mas não recorra só ao Senhor quando você estiver em apuros. Passe a ter relacionamento com Deus, procurando a Ele no seu secreto, em oração. E faça com Ele um vínculo de relacionamento, porque quando acontecer de situações assim acontecerem na tua vida, pela intimidade que você tem com Deus, Ele não vai deixar você cair em armadilhas. Porque Deus tudo nos avisa antes. Ele não deixa passar nada desapercebido da gente. Quando você tem intimidade com Deus, Ele vai te avisar antes. E você vai entender quando Ele te avisar. Entende? Então, antes que o problema se agrave, se posicione. Encare o problema de frente que está na sua vida hoje.
Não fuja dele. Quanto mais você fugir dele, maior ele vai se tornar. É igual uma bola de neve. A bola de neve ela começa pequenininha. Mas se tiver uma ladeira e rolar a neve abaixo, cada passada que ela faz assim, é mais neve que ela atribui. É mais problema que ela atribui. Então ela se torna um bolão no final e pode se tornar uma avalanche no final. Então antes que se torne uma avalanche na sua vida, encare o problema de frente, encare quem você tem que encarar, fale com quem você tem que falar. Entende? Não fuja dele. Por mais difícil que seja a situação, não fuja. Encare o problema. Seja honesto perante você e perante as pessoas e perante a situação que você se encontra. Não fuja. Deus está contigo. Tá? Faça uma oração antes, apresente essa situação ao Senhor. Fala, Senhor, sozinho eu não consigo, esteja comigo. Aprenda a colocar Deus na sua vida e trazer Deus para perto de ti, para Ele poder te livrar futuramente de situações como essa. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.